Fala pessoal, estamos começando mais uma live aqui. Quem for entrando já vai compartilhando. Tem alguns assuntos bastante importantes para tratar hoje. Estou aqui no aeroporto agora esperando o meu próximo voo agora para Brasília. A gente vai ter algumas pautas essa semana, principalmente Escola Sem Partido, para trabalhar lá no Congresso Nacional. Acabei de sair da Assembleia do Paraná, que votamos várias matérias importantes. Então, o pessoal que vai entrando, gente, vai compartilhando, porque eu tenho realmente uma denúncia absurda para fazer hoje. Essa semana parece que explodiu em todo o Brasil vários casos de professores e educadores pelo Brasil inteiro que oprimem, que humilham, que xingam seus próprios alunos por não concordarem politicamente com suas opiniões, o que é um verdadeiro absurdo, porque a educação pública no Brasil precisa ser resgatada na mão de alguns poucos doutrinadores que não querem ensinar nada para as crianças, só querem doutrinar. O pessoal está entrando aí, já estamos com 50 pessoas ao vivo, subindo a live. Boa noite pessoal, boa noite todo mundo. Estava explicando agora que eu estou aqui no aeroporto, esperando o voo para Brasília. E hoje eu quero tratar um assunto bastante importante, que é a educação pública. Eu recebi uma denúncia hoje que eu vi pelo Facebook, de que um professor de Caloré, aqui no estado do Paraná, no norte do nosso estado, estava fazendo uma live e um aluno dele entrou e comentou algumas coisas e o professor veio e xingou esse aluno. O professor, ele é do PT, estava defendendo o Haddad, falando que era um absurdo que a sua cidade tinha dado muitos votos para Bolsonaro. E esse aluno de 21 anos, chamado Bruno, entrou na live do seu professor e disse que não concordava com ele porque ele nunca votaria no PT. O que o professor fez? No meio da live, falou que o aluno ele era pobre, estudava em escola pública, era filho de preto, neto de preto, e que não poderia falar do PT da maneira que estava falando porque ele não conhecia nada da vida e que ele tinha que reconhecer as políticas afirmativas do PT. Esse jovem, ele apagou o seu comentário, pediu desculpas e saiu da live desse professor. Depois a mãe dele foi no Facebook, porque ela ficou sabendo pelos outros, e a mãe dele comentou que esse jovem, 21 anos, tem síndrome de Asperger. Para quem não sabe, síndrome de Asperger é como se fosse um autismo mais leve. Então o aluno ficou tão constrangido que nem com a família dele ele comentou. E a mãe foi percebendo que ele foi ficando quietinho num canto, não comentava nada com ninguém, e ela ficou sabendo por outras pessoas que o filho dela tinha sido humilhado, tinha sido xingado por um professor da rede pública do estado do Paraná no Facebook. Então vocês vejam como é um absurdo aonde chega o nível de certas pessoas que não sabem a função pública que exercem, principalmente um professor da rede pública. É um absurdo essa humilhação, esse xingamento contra esse aluno, só porque o aluno disse que não votaria e não votou no PT. Ele não falou nada demais, não agrediu o seu professor, não xingou o professor, não usou palavras de baixo calão, ele apenas comentou na live do seu professor que não votaria no PT. O pessoal que está entrando agora, eu vou explicar novamente. E esse professor, então, falou que o aluno era pobre, ele era preto, filho de preto, neto de preto, estudava em escola pública e que não deveria falar assim do PT porque ele tinha que reconhecer as políticas afirmativas do PT. Então vocês veem até onde que chega o nível de alguns educadores hoje, infelizmente, no Brasil. Eu estou agora pegando voo para Brasília, amanhã vai voltar a discussão do Escola Sem Partido lá no Congresso Nacional, uma pauta muito importante, porque nós não queremos nenhuma doutrinação dentro da escola, seja de direita, seja de esquerda. Não queremos nenhum professor ensinando para nossos filhos, para nossos alunos, para nossos jovens, o que eles devem pensar e qual que é o formato de pensamento que eles devem ter em sua vida. Cada um deve ter a sua respectiva consciência e crescer e construir seu próprio raciocínio e pensamento para pensar da maneira que quiser, apoiar o partido que quiser ou apoiar o político que quiser. Então realmente é um absurdo a doutrinação que alguns professores estão fazendo. Engraçado que eu nunca vi o contrário, eu nunca vi um professor que apoia Bolsonaro xingar algum aluno, se posicionar dentro da sala de aula ou humilhar quem quer que seja, apenas porque votou no PT ou tem uma ideologia contrária. Nunca vimos isso. E também, gente, para falar, vocês devem ter visto também no Facebook, que explodiu bastante semana passada. Hoje eu conversei com um vereador de Laranjeiras do Sul, o vereador Anderson. Ele é de direita, ele é professor da Universidade Federal lá em Laranjeiras do Sul. E ele me confirmou uma história que a gente já tinha visto, que era de uma criança de 11 anos de idade que chegou até a delegacia de polícia lá em Laranjeiras, aqui no Paraná, totalmente marcada. Estava tudo roxo a sua perna, porque o pai tinha batido nela. O pai dessa criança é professor também, professor da Universidade Federal Fronteira Sul, que hoje é dominada pelo PT, é dominada pela esquerda. Então, o próprio pai bateu no seu filho, o filho foi para a delegacia e está realmente num estado muito grave.
com o que esse pai fez. E está uma comoção gigantesca na cidade, e é justamente isso que nós não podemos tolerar. Eu, como deputado estadual, até janeiro, vou estar requerendo às autoridades competentes que investiguem esses dois casos, tanto o do pai professor da Universidade Federal Fronteira Sul, que bateu no seu próprio filho, espancou o seu próprio filho, só porque o filho votava no Bolsonaro. Parece que a história foi mais ou menos assim: o filho estava no dia da eleição, dia 28, estava no vizinho dele, comemorando a eleição do Bolsonaro. O pai é do PT, defensor do Haddad, da Dilma e dessa trupe toda do Lula. E quando o filho chegou em casa, o pai arrebentou ele, deu um monte de palmada, um monte de paulada nele, ficou tudo roxo, esse menino de apenas 11 anos de idade. Então isso não é pai, isso é um vagabundo travestido de pai que não merece o título que tem. E o engraçado é que o pessoal do PT são aqueles que fizeram a lei da palmada, que o pai não pode mais dar uma palmadinha de leve no seu filho, como nós nos acostumamos. Eu, na minha época, ainda tinha palmadinha. Mas eles, quando o filho tem uma outra ideologia ou uma outra ideia, espancam literalmente seus filhos. Não é uma palmadinha, é espancamento mesmo. Depois eu vou postar aqui nos comentários as fotos dos dois ocorridos, tanto desse pai que espancou seu filho, quanto também desse professor lá em Caloré, aqui no Vale do Ivaí do nosso estado do Paraná, que humilhou esse aluno, e que depois eu fiquei mais triste ainda de saber que esse aluno de 21 anos, humilhado pelo seu professor na rede social, ele tem síndrome de Asperger, que é como se fosse um autismo mais leve. Essa criança ficou tão triste que nem para os seus pais comentou essa história que aconteceu. A sua mãe ficou sabendo por outras pessoas, ficou sabendo quando viu a live desse professor que tinha xingado essa criança em rede social. E para essa mãe eu vou buscar o contato dela, vou buscar entrar em contato para oferecer algum serviço jurídico para a gente poder processar esse professor, porque é um absurdo xingar outra pessoa numa rede social, ainda mais um jovem, síndrome de Asperger, que naquele momento ficou tão humilhado que apagou seu comentário e ainda pediu desculpas depois de ser xingado. Nós não podemos mais tolerar esse absurdo no nosso país. Então, gente, eu sou autor do projeto Escola Sem Partido no Paraná. Eu sempre disse que quando eu apresentei o Escola Sem Partido, meu objetivo nunca foi perseguir os professores, porque eu sei que é uma minoria que realiza doutrinação e que pega pesado dentro da sala de aula. Isso é uma minoria, mas essa minoria tem que ser combatida, porque um aluno que está na escola pública, ele não tem a opção de grade horária, de professor que ele vai pegar, qual professor vai ensinar a matéria. E uma matéria mal aplicada, quando você está lá com 10, 11, 12 anos de idade, pode prejudicar toda uma evolução acadêmica desse aluno, toda uma evolução de pensamento, de raciocínio, principalmente em matérias importantes como português, matemática, física e tantas outras cobradas no Enem. Que, falando no Enem também, foi um absurdo que a gente viu nesse final de semana, o Enem cobrando coisas totalmente extracurriculares que nada tinham a ver com o ensino das matérias importantes para a evolução de uma criança, falando o que seria a linguagem de um gay, de uma lésbica, coisas que realmente não interessam a qualquer cidadão numa prova pública, numa prova que é de exame de entrada em universidades e que pode influenciar a vida de um jovem. Então é esse tipo de coisa que eu espero que o nosso presidente Bolsonaro possa mudar no ano que vem. E eu vou estar participando lá em Brasília, no Congresso Nacional, dessas votações, dessas mudanças, porque a gente não quer nenhum professor e ninguém usando o poder público para fazer campanha para o PSL, para algum partido de direita ou para o Bolsonaro. O que nós queremos são professores que passem a matéria e até podem ter a sua opinião no Facebook, no seu foro íntimo, na sua casa. Da porta de fora da escola, todo mundo pode ter sua livre opinião, inclusive falar até para os alunos. Mas agredir, humilhar e xingar, nós nunca permitiremos algo como isso. Então, pessoal, daqui a pouco já vou embarcar aqui. Como eu falei no começo da live, estou indo para Brasília, vai ter uma discussão importante do Escola Sem Partido essa semana. Vou estar participando lá como autor do projeto aqui no Paraná. Estarei lá em Brasília também para participar dessa discussão. Vamos encontrar lá nosso presidente Bolsonaro, o nosso futuro líder do PSL, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal mais votado da história do Brasil. E eu aproveito mais uma vez para agradecer a todos vocês do Paraná pela oportunidade que me deram de representá-los ano que vem em Brasília. Eu fui eleito com a terceira maior votação da história do Paraná. Na minha campanha foi praticamente R$1 por voto que eu gastei. Eu acabei de fazer a prestação de contas, entreguei no TRE hoje. Eu fiz 241 mil votos e a minha campanha custou R$247 mil, acho que foi 247 ou 248. Nem um centavo de dinheiro público, nem um centavo de dinheiro dos pagadores de tributo, porque eu acho que nós temos que lutar por uma nova política. Então só tenho a agradecer a todo o Paraná e a todos vocês que me deram essa oportunidade. Podem ter certeza que vão ter um deputado combativo, um deputado que vai estar olhando por essas pautas e que não vai se esconder ou varrer para debaixo do
temas e pautas importantes como essa. Beleza, gente? Eu tô falando baixinho aqui, porque tem bastante gente em volta aqui, que nem sempre é obrigado a ouvir o que a gente fala, mas quero agradecer a audiência de todos vocês, 400 pessoas ao vivo. Compartilhem essa live para a gente chegar no maior número de pessoas, porque essas duas denúncias que eu fiz são muito importantes. Nós não podemos permitir que novas práticas como essa de professores humilhando, xingando e até mesmo espancando alunos voltem a acontecer no nosso estado e no nosso país. Um abraço a todos, Deus abençoe, boa semana para todos.